Capítulo 1275. Orgulho do artesão. Parte 1. Vários pseudonúcleos exigiam que o usuário soubesse como e quando ativar um ou mais deles ao mesmo tempo, enquanto um único, uma vez ativado, seguiria seu programa até ser desligado. Foi a razão pela qual Lit decidiu criar seu primeiro núcleo de poder. Para ter certeza de que mesmo alguém com um núcleo de mana vermelho brilhante como seus pais pudesse usar vários tipos poderosos de magia sem nenhum esforço e pouco treinamento. Para montar um núcleo de poder, o mestre de forja teve que fundir vários pseudonúcleos em um, certificando-se de que suas runas se harmonizassem para que um núcleo resultante fosse maior que a soma de suas partes. Uma vez ligados ao metal, os cristais de mana geraram um fluxo de energia mundial, mas durante o processo de ligação, antes que o sistema circulatório de mana estivesse totalmente formado, o fluxo era na verdade uma inundação. A janela de tempo entre o início e o fim da ligação foi o único momento em que os pseudonúcleos puderam ser movidos de sua posição original, como barcos em meio a uma tempestade na superfície do mar. Fria e Solos aproveitaram o poder dos cristais para mover todos os pseudonúcleos próximos uns dos outros para que Lit pudesse fundi-los rapidamente. No entanto, eles também tiveram que mantê-los longe o suficiente do núcleo de dobra para evitar que atrapalhassem o processo de formação do núcleo de poder. Lit trouxe um núcleo de dobra e o núcleo constructo para o coração do encantamento, dividindo-os nas runas que compunham seu corpo energético antes de se tocarem. Os caminhos de mana que cercam os diferentes núcleos não interferiram no processo porque foram feitos para impedir a dispersão da energia dos pseudonúcleos que eles protegiam, e não para impedir a entrada de nova energia. Caso contrário, imprimir o item encantado teria sido impossível devido aos caminhos de mana bloqueando a mana do mago que deveria conceder-lhes a propriedade e ao item a fonte de energia necessária para durar para sempre. Após várias tentativas, Lit sabia de cor as duas sequências de runas e já havia descoberto onde sua compatibilidade era alta. O processo envolvia não apenas anexar as runas para construir um núcleo de dobra, mas alterná-las como se cortasse uma fita de DNA em vários lugares e preencher as lacunas entre as várias extremidades com pequenas sequências de pares de bases de uma fita diferente sem comprometendo a estabilidade do DNA resultante. As runas vermelhas e douradas se reorganizaram de acordo com a vontade de Lit, formando um núcleo de dobra capaz de usar magia de luz. Seu tamanho e poder ultrapassavam o que os caminhos de mana dos dois núcleos únicos poderiam conter, mas isso não era um problema. Ainda. Lit então moveu os pseudonúcleos restantes que concederiam ao encantamento final o domínio sobre os outros elementos também. Eles eram menores e mais simples que os dois anteriores e Lit os manteve por último por um bom motivo. Mesmo que fundi-los com um núcleo de dobra ou construir fosse rápido e fácil, a cada passo dado a complexidade do núcleo de energia aumentaria. Dessa forma, em vez disso, ele executou a etapa crítica do processo enquanto os dois núcleos mais poderosos estavam em sua forma mais simples, reduzindo ao mínimo as chances de falha. O núcleo de ar daria ao carro velocidade, manobrabilidade e estabilidade. Os núcleos de incêndio e água serviram tanto em situações de contingência como para a criação de climatização. O núcleo da terra suavizaria uma aterrissagem forçada, enquanto o núcleo da escuridão manteria o carro limpo. Com cada pseudonúcleo que Lit fundiu, Fria e Solos aumentaram o número de caminhos de mana ao redor do coração do encantamento. A pressão gerada manteve o núcleo de energia estável e ajudou Lit no processo de montagem. Assim que terminaram, o núcleo de poder parecia uma anã branca cujo calor se espalhava uniformemente por todo o carro, exercendo uma pressão de mana que fez os cabelos da nuca do grupo se arrepiarem. Os caminhos de mana não foram feitos para conter algo tão poderoso, eles apenas ajudaram na sua criação. Lit, Fria e Solos entoaram o feitiço mestre de forja de nível 5, selo, em uníssono. Cada um deles gerou uma série de runas de forjamento com magia espiritual que cercavam um núcleo de poder como anéis orbitais de um planeta até que toda a sua mana fosse selada no espaço entre o núcleo e os anéis.
O trabalho de Fria era facilmente identificável, sendo da cor prateada de sua varinha mestre de forja real em vez de verde esmeralda como o de um desperto. Seguiu-se um longo e tenso silêncio enquanto o trio esperava para ver se realmente haviam conseguido ou se algo daria errado novamente, transformando horas de suor e trabalho duro em sucata. Então, um arco-íris de runas de cores diferentes cobriu a superfície da prata enquanto a magia do núcleo de poder se espalhava por todos os cantos da estrutura, permitindo que os diferentes feitiços reconhecessem o carro como seu próprio corpo. Após cada encantamento que compunha um núcleo de poder ligado à seção do carro que deveria controlar e supervisionar, as runas desapareciam para sempre de vista. Graças ao seu sistema de camuflagem, mesmo o revigoramento mostraria apenas o equivalente mágico de uma pintura de Pollock. Conseguimos! Solos pulou de alegria pela primeira vez em dias, abraçando seus parceiros para compartilhar com eles sua felicidade por um trabalho bem executado. Fizemos um verdadeiro núcleo de poder em menos de uma semana. Lid foi o primeiro a não acreditar no que ouvia. Posso finalmente ir para casa e ter férias de verdade. Fria ficou tão feliz que quase beijou os dois. Faluel era um professor rigoroso, mas justo, mas Lid era brutal. O fracasso com ele significava descobrir o que havia de errado e recomeçar no momento em que recuperassem o foco mental. Infelizmente para ela, entre a abundante energia mundial na torre e o revigoramento, tal pausa duraria apenas o suficiente para ela comer uma barra de proteína do exército. O que você quer dizer com ir para casa? Lid congelou com suas palavras. Ainda temos que consertar o interior e depois fazer um teste. Você realmente quer perder? Deixe-me saber como foi, mas não se atreva a entrar em contato comigo antes de 2 dias, a menos que seja uma situação de vida ou morte. Fria o interrompeu enquanto usava o espelho de dobra da torre para chegar a Darius, a capital do Marquesado de Star. De lá, um portão da cidade a levaria para casa, longe do trabalho forçado que na mente de Lid Solos parecia divertido. Ela até desligou o seu amuleto de comunicação, só para ficar segura. Isso foi rude. Lid se sentiu um pouco ofendido. Eu até preparei as refeições dela para deixá-la comer aqui enquanto ela descansava. Sim, você só precisava conceder tempo ao Fria para ser um carcereiro de verdade. Solos riu muito enquanto usava seu bolso dimensional para mover os sofás feitos sob medida dentro do chassi selado do carro. Explicar ao artesão por que a estrutura dos sofás tinha que ser feita de metal e não de madeira e por que eles precisavam de algo desconfortável como o cinto de segurança foi um incômodo que só pagar o extra em prata evitou. A estrutura de metal permitiu que Litos fundisse com o resto do carro, enquanto os cintos manteriam as crianças e os adultos seguros. Capítulo 1276 Orgulho do artesão, parte 2. Além do formato de minivan do veículo, a maior reclamação de Lid com seu design era a falta de pneus de mogar. Se existissem árvores de goma, ninguém ainda havia descoberto seu potencial ou mesmo relatado sua existência e o processo químico para obter borracha sintética não valia a pena. Isso o forçou a usar 4 rodas de madeira para manter o carro levantado do chão. Você acha que meus pais vão gostar? Lid perguntou. Eles vão adorar ou ficarão com muito medo? Só há uma maneira de descobrir. Solos disse. Você quer seguir seu mestre carcereiro ou prefere ter umas férias bem merecidas também? Você está brincando comigo. Que tipo de artesão perderia a revelação de sua criação original? É claro que quero verificar como ele funciona e como é recebido, mas se eu tiver que usar mais um feitiço para fins não recreativos, eu vou fritar sua bunda, disse Solos. Lid deu os retoques finais no carro antes de guardá-lo dentro de seu amuleto dimensional e voltar para casa bem a tempo para o almoço. Eu te avisei. Solos riu ao perceber Fria dormindo profundamente em um dos sofás da sala. Que fofo. Ela até fala seu nome enquanto dorme. Sim, pena que esteja associado a palavrões, Lid respondeu. Entre o cansaço da elaboração e o retorno de Darius depois de mudar de ideia, Fria estava morta de cansaço. Você não me disse que teríamos convidados para almoçar hoje. Elina repreendeu Lid enquanto verificava se havia ferimentos.
Seu filho parecia ser o imã para desastres a tal ponto que ela temia por seu bem-estar, mesmo quando Lit ia fazer compras. Não contei porque também não sabia. Além disso, com a quantidade de comida que você prepara todos os dias, poderíamos alimentar um pequeno pelotão. Lit tentou tirar as mãos dele, recebendo em troca um grande abraço. Isso é porque você precisa comer adequadamente para se tornar um bom homem. Mãe, tenho quase 19 anos. Meu surto de crescimento acabou e agora posso crescer principalmente na horizontal. Lit se rendeu e retribuiu o abraço. Bobagem. Tenho certeza de que com 2 forças vitais você pode ficar ainda mais alto. Pelo seu tom preocupado, alguém poderia pensar que Lit era baixo para sua idade, em vez de já ser 20 centímetros mais alto que ela. Você passou os últimos dias com Fria? É por isso que você nunca esteve em casa? Ela perguntou enquanto suspirava de alívio. Sim, mãe. Eu não estava tentando evitar você. Eu só estava trabalhando em um novo projeto, como já te disse centenas de vezes. Foi só trabalho, né? Camila não tem motivos para ficar com ciúmes entre a juventude e a beleza de Fria. Elina se preocupava muito com a ideia dos dois passarem tanto tempo juntos. Mãe. Lit levantou tanto a voz que Fria acordou. Vou levar meu bife mal passado, obrigado. Ela disse antes de usar um feitiço silêncio em si mesma e adormecer novamente. Quando a refeição ficou pronta, Lit teve que usar o revigoramento em Fria para permitir que ela desfrutasse da comida sem desmaiar de vez em quando. Qual era o objetivo do grande projeto? Você finalmente teve sucesso ou desistiu? Tista não tinha ideia do que Lit havia planejado e ficou um pouco zangado por ter ficado de fora. A coisa mais louca, mas não a mais feia, que eu já vi. Fria respondeu quando seu apetite veio ao comer, consumindo ainda mais comida do que Lit. Eu não estava com vocês em Colga, então não sei o quanto ele copiou e quanto de seu design é original, mas acho que, no geral, é uma obra-prima de engenhosidade. O que isso faz? A pergunta de Tista expressou a curiosidade de todos os presentes. Me bate. Fria encolheu os ombros, fazendo-os gemer de decepção. Com meu nível de habilidade, me considero sortudo por ter conseguido criar um núcleo de dobra. É um presente para mamãe e papai. Lit gostaria de surpreendê-los, mas entre os olhares suplicantes dos adultos e das crianças puxando suas roupas em busca de uma resposta, sua paciência se esgotou. Obrigado, filho, mas você não precisava fazer isso. Me desculpe por ter tido uma grande discussão logo após seu retorno. Eu teria gostado de lhe contar tudo depois que você descansasse um pouco e não tivesse gritado tanto. Eu não deveria ter perdido a calma daquele jeito. Se há alguém que precisa fazer as pazes, sou eu. Sua compreensão é o único presente que quero. Raz disse. Eu não fiz isso porque me senti culpado. Lit disse. Bem, não só por causa disso. Procurei por muito tempo uma solução para seus problemas e acho que finalmente consegui. Que problemas? Raz coçou a cabeça confuso. Desde que Tista também saiu de casa, no momento em que o mau tempo chega, você fica preso aqui. Você não pode visitar Rena, não pode conseguir pão fresco, e chegar ao curandeiro da aldeia. Se alguém ficar doente ou ferido torna-se perigoso. Além disso, agora que você expandiu seus negócios, pai, você precisa viajar muito entre as aldeias vizinhas, e fazer isso a cavalo leva muito tempo. Lit disse. Bem, isso é verdade, mas graças a Nalrond ainda podemos nos movimentar um pouco e o corpo da rainha nos ajuda sempre que algo sério acontece. Elina disse. Entre seus próprios aprendizes e objetivos, Nalrond não é babá em tempo integral há algum tempo. Além disso, não é como se você pudesse ligar para o corpo da rainha para algo tão trivial como pão ou visitas sociais. Lit balançou a cabeça. Eu sei. Elina suspirou. É por isso que estamos pensando em nos mudar para Lutia há algum tempo ou pelo menos comprar uma segunda casa lá. O quê? Lit ficou pasmo. Isso tornaria tudo mais fácil, principalmente para as crianças agora que precisam começar a escola. Não se preocupe, querido, sabemos quanto tempo você demorou para tornar este lugar seguro e quanto você investiu nesta casa. Ela deu um tapinha na mão dele para tranquilizá-lo.
Além disso, temos muitas lembranças ligadas a esta casa. Nunca sairíamos dela. Não há necessidade de uma segunda casa. Meu presente resolverá todos os seus problemas de uma só vez, Lick disse com uma certeza que fez as crianças baterem palmas. Quanto a mim? Rena perguntou. E você? Lee ecoou. Como a minha casa em Lutia não tem aquecimento nem refrigeração, moro aqui metade do ano. Além disso, ter água da torneira faz maravilhas para manter as crianças saudáveis, especialmente durante o inverno. Você não pôde fazer algo para mim, para variar. Rena disse. Primeiro, fiz banheiros funcionais para vocês, para que ninguém da sua família precisasse de um banheiro externo. Segundo, preparei-os para mamãe e papai, mas vocês também podem usá-los. Se vocês três usarem com sabedoria, deve tornar suas vidas mais fáceis. Logo a curiosidade fez com que todos engolissem a comida para sair e dar uma olhada na maravilha que Lee descreveu. No momento em que ele tirou o DeLorean do bolso, todos suspiraram desapontados. A pior parte é que Lee não podia nem culpá-los. Com suas grandes rodas de madeira e aparência atarracada, o DeLorean carecia de qualquer brilho além do metal de que era feito. Continua no próximo vídeo.